Fala, meu povo! Mais uma vez estamos aqui no canal, agora para a gente falar um pouquinho sobre ondas sonoras, tá? Para a gente falar sobre o som, que a gente já falou um pouquinho, na verdade, né, em outros vídeos. A gente definiu as ondas sonoras como sendo ondas mecânicas, elas precisam vibrar meio os materiais elásticos para se propagar. Não pode se propagar no vácuo, por exemplo, né? E há uma série de propriedades importantes aqui sobre ondas sonoras que você precisa saber, tá? Algumas coisas muito importantes, não só pensando no Enem, mas pensando na vida, né? Então vamos primeiro entender o que são ondas sonoras, como é que as coisas funcionam, tá? Gente, é o seguinte, quando nós temos ondas sonoras, a gente tem que se ligar que no momento em que a gente fala, em que a gente emite um som, nós estamos vibrando o ar. E a gente faz uma espécie de sanfona com ar. Imagina que onde está aqui a fonte é a sua boca, falando sem parar, né? Abrindo e fechando a boca sem parar. E aí o que está acontecendo com o ar em volta? O ar está parecendo uma sanfona. Tem horas que ele fica sendo comprimido, tem horas que você dá uma aliviada. Comprime, alivia. Usando os termos mais técnicos, né? Você tem pontos de compressão, rarefação. Tá? E aí, veja só, olha esse desenho que eu tenho aqui, né? Você vê, por exemplo, que a gente tem algumas regiões como essa daqui, ó, em que as partículas estão um pouquinho mais concentradas. E regiões como essa daqui, em que ó, você não tem tantas partículas assim, elas estão um pouco mais dispersas. Onde está mais concentrada? Compressão. Onde está mais leve, né, um pouco mais aliviado, a gente tem a rarefação. E é justamente entre essas regiões aí, né, por exemplo, ó, aqui uma região de compressão e uma outra região de compressão. É exatamente aqui que a gente pode tirar, por exemplo, o comprimento de onda. A gente pode entender aí como sendo duas frentes de onda. Aí faz a medida. Apesar que você vai ver que a representação mais comum é em termos de ondas transversais. A gente encaixa no modelo transversal porque fica mais fácil de ver. Tá? Então vamos baixando aqui mais um pouquinho para a gente conversar, que é exatamente isso que eu desenhei aqui do lado, certo? Olha, para a gente representar uma onda longitudinal como som, fica meio complicado. Dá só uma olhada, eu tenho que desenhar um monte de pontinho aqui, ó. Meio chato fazer isso, dá muito trabalho. É mais fácil você representar dessa maneira, onde a gente pode associar, por exemplo, as cristas, né, da onda a pontos de compressão e os vales a pontos de rarefação. Tá? Em termos de análise, dá para fazer isso sem nenhum problema, certo? Mas aí você sabe que essa representação aqui de cima não é a representação real das ondas, tá? Elas se propagam mesmo, o desenho mais parecido seria esse aqui mais baixo, tá bom? Mas a gente usa a representação transversal porque ela é mais interessante. E aí eu quero aproveitar, eu fiz uns desenhos bonitinhos aqui para vocês hoje, olha, para a gente mostrar um pouquinho as ideias sobre o som, né? O som tem comprimento de onda e também, como tem comprimento de onda, tem frequência, né? E aí deixa eu lembrar umas coisas aqui para vocês, ó. Lembra da formulazinha? V igual a lambda vezes F? Continua valendo aqui. Se a gente estiver falando no ar, né, a velocidade do som no ar é em torno de 340 metros por segundo. Você vê que ela é bem mais baixa que a velocidade da luz, né? É por isso que quando cai um raio, você vê primeiro o clarão, o relâmpago, aí às vezes depois de muito tempo você escuta o trovão, porque a luz viaja bem mais rápido, né, e aí o pó do som demora, precisa de mais tempo para chegar lá. E aí é o seguinte, galera, ó, o que nós temos? Nós escutamos, do mesmo jeito como a gente falou no espectro eletromagnético, né, da mesma maneira como a gente não enxerga todas as radiações do universo, todas as radiações da natureza, só uma pequena parcela sensibiliza os nossos olhos, aqui também acontece uma coisa muito parecida. Só uma pequena parcela dos sons que existem no nosso meio são detectados pelos nossos ouvidos. E quando vai passando o tempo, a nossa capacidade auditiva vai ficando reduzida, mesmo que você tenha cuidados. É porque a gente termina desgastando um pouco o nosso aparelho auditivo, uns mais, outros menos, e a gente vai perdendo um pouquinho esses limites da audição. Mas dizendo para vocês, a gente já falou sobre frequência, né, em outros vídeos, a nossa audição fica limitada nessa faixa de 20 a 20 mil Hz. Abaixo de 20 Hz, de 20 a 0, 20 Hz a 0, seria o que nós chamamos de infrassons. Tá? Então são sons abaixo da frequência, da frequência mínima que a gente consegue detectar. Quem escuta esses sons, por exemplo, girafas usam nas suas comunicações, rinocerontes, hipopótamos, inclusive infrassons são bons de ser, são ondas boas de serem detectadas para você avaliar, por exemplo, a vinda de um terremoto, né, lá no sismógrafo, você vai avaliar o infrassom que está se propagando pela Terra. Se liga aí que o som não se propaga apenas no ar, né? Basta ser um meio material elástico.
uma superfície sólida pode funcionar com meio material elástico, a água pode funcionar com meio material elástico. A diferença é que mudou de meio, mudou de velocidade. É por isso que quando você está dentro de uma piscina, às vezes dá uma certa desorientação. Quando você está mergulhado na piscina, uma pessoa fala com você, você fica meio desorientado e não sabe bem onde ela está. Às vezes ela está aqui do lado, mas te dá a sensação que ela está mais na tua frente, porque como você está embaixo d'água, o tempo de chegada do som no ouvido e no outro, tá, diminui. E aí o nosso cérebro está calibrado. Ó, demorou uma fração X de segundo. Se tem um objeto aqui do meu lado, esse ouvido detecta o som primeiro, esse aqui demora um pouquinho mais. O tempo que demora para esse ouvido detectar, o nosso cérebro já calibra, já calcula e diz, ó, o som vem dessa orientação. Aí você já, instintivamente, já tem isso na sua cabeça. Né? Se você escutou um som aqui atrás, vai primeiro chegar aqui nesse meu ouvido, depois vai chegar nesse outro. O tempo de demora, teu cérebro calcula e diz, opa, olha para cá. Tá? Mas quando você está dentro da piscina, desregula esse tempo, porque o som é mais rápido na água. E aí você fica meio desorientado, porque você fica sempre com a sensação que as coisas estão um pouco mais na frente, né? E na verdade isso acontece só porque a velocidade do som é diferente daquilo que o nosso cérebro se ajustou a vida toda. Tá? Mas aí a gente tem aqui os infrassons, voltando aqui para o nosso desenho, entre 20 e 5 mil Hz a gente escuta, né? Só que aí são aqueles sons musicais, a maioria deles se enquadra nessa frequência aí de 20 a 5 mil, são aqueles sons agradáveis, aqueles sons legais de ouvir. Quando a frequência vai ficando muito alta, né, vai ficando um som mais irritante, aí começam os sons desagradáveis, tá? Sons desagradáveis são sons de frequência muito alta, mais agudos. Aí eles vão de 5 mil a 20 mil Hz, limite da nossa audição. Acima de 20 mil Hz a gente também não escuta. É o que a gente chama de ultrassom. Ultrassom? Sim. Quando você vai fazer um exame de ultrassom, e não é porque você engravidou, não. Você pode fazer um exame de ultrassom para avaliar como é que está algum órgão, alguma coisa do tipo. Você vai fazer um exame de ultrassom, o que o ultrassom faz? É uma onda, é um som. É um som que você não escuta. Nem você escuta, nem o médico escuta, nem o assistente escuta, ninguém escuta. Mas o aparelhinho consegue detectar. Então funciona como uma espécie de sonar. Aquele aparelhinho, ele emite o som, e aí pega ele, detecta a rebatida dele, a reflexão dele. E a partir daí ele consegue avaliar como é que está aquele teu órgão ou como é que está o menino dentro de você, né? Se você estiver engravidado. Então o ultrassom é isso, galera. É basicamente um som que a gente não escuta, tá? A imagem é formada por meio de um som. Esquisito, né? Mas isso também não é só usado, né, nos exames de ultrassom. Ele também faz parte do sistema de ecolocalização. Tem gente que morre de medo de morcego. Não se preocupe, se o morcego estiver chegando perto de você, a probabilidade dele bater em você é muito baixa, porque uma coisa que auxilia muito é o sistema de ecolocalização. Além de visão, né? Ele enxerga também. A galera diz que o morcego não enxerga bem, mas não é por aí não. É que ele usa esse outro sistema aqui que auxilia muito, principalmente quando está muito escuro. Ele emite ultrassom, o ultrassom bate nos objetos, reflete, e aí o tempo que demora para ir e voltar, ele, opa, tem alguma coisa perto. Consegue calcular. Os golfinhos também fazem muito isso, certo? Então a gente tem algumas aplicações aí. Se ligue, nem da mesma forma como as radiações eletromagnéticas, nem todos os sons são detectados pelos nossos ouvidos. E aí eu quero só detalhar um pouco mais a ecolocalização. A gente tem o mesmo morceguinho lá da outra figura, percebe que ele está emitindo imagina aqui que é um ultrassom, né? E aí esse ultrassom bate no objeto aqui do lado, né, no obstáculo, e da mesma maneira como a luz reflete no espelho, o som reflete quando bate no obstáculo. Então vai demorar um tempo para ir e voltar. Esse tempo de ir e voltar, né, quanto menor ele for, sinal de que mais perto o morcego está daquele anteparo ou daquela presa. Assim funciona com os morcegos, assim funciona com golfinhos, todo mundo que utiliza o sistema que a gente chama de ecolocalização, certo? E aí eu vou aproveitar agora para a gente entrar na partezinha aqui importante, para a gente falar sobre as qualidades fisiológicas do som. São 3 que a gente vai se preocupar, tá bom? Intensidade, altura e timbre, tá? Eu quero que você tenha muita atenção nisso logo de início, ó. Intensidade, pessoal, a gente sempre vai associar com o quê? Intensidade é o volume, tá? Som muito intenso! Som fraco, tá? Som de baixa intensidade. Então, quando a gente falar em intensidade, você pensa logo, é o volume. Aumenta o volume, diminui o volume, é a intensidade, certo? Então, olha aí. O que está escrito aqui é basicamente o que eu estou falando, né? Quando a gente aumenta ou diminui o volume de uma música, a gente está alterando a amplitude. Você vai ver que se eu disser só assim, um som alto, um som baixo, não é bem isso daí, tá bom?
Quanto maior ela for, mais forte será o som. Do mesmo modo, quanto menor ela for, mais fraco será o som. Por exemplo, essa onda aqui, né, essa primeira onda aqui, poderia ser um som mais forte, mais intenso. E a outra, um som mais suave, um som mais fraco, de menor intensidade. Bom? Então, a gente sempre vai associar com a amplitude, tá? Lembra que a amplitude está bem ligada com a energia da onda, né? Com a energia daquela vibração. Então, amplitude é isso, pessoal. É aumentar ou diminuir volume, pelo amor de Deus, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem altura. Aí, gente, altura é um negócio que confunde. Se vocês assistirem esses realities, né? Esses programas aí tipo The Voice, ou, sei lá, Ídolos, né? O novo, né? Ídolos nem existe mais. Mas, por exemplo, esses programas de calouros, né? De música e tal. Aí, quando os caras vão fazer os ensaios, às vezes eles dizem assim, ah, não, essa música não tá confortável para mim, tá muito alto. Tá muito alto significa o quê? Cara, a frequência da música tá muito alta, a nota tá muito alta. A frequência tá muito alta, eu não consigo chegar muito bem nela. Aí começa a falhar a minha voz. Essa é a ideia. A gente está falando de frequência. Quando o cara diz que a música é muito alta para ele, quer dizer que está aguda demais para ele. Ah, não, está muito baixo. Está muito baixo é porque está muito grave. Tá? Então a altura é uma coisa que a gente, apesar de falar muito, associar muito com o volume de som, pelo amor de Deus, nunca faça isso na física, tá? Ela está associada com a frequência da onda. Então diz assim, se tu quer pedir para o cara aumentar o volume, né? Assim, um som mais intenso. Se tu disser assim, rapaz, emita agora um som mais alto. Aí o cara vai baixar a frequência. Aliás, vai aumentar a frequência, vai fazer um som mais agudo, um som mais fino. Um som mais agudo de frequência mais alta é bem característico de vozes femininas. Aí se tu disser assim, não, cara, baixa o som, né? Mais baixo, um som baixo. Se tu falar do ponto de vista físico, o cara vai começar a falar assim, porque tem que ser um som mais grave. Então essa é a ideia, galera, tá? Então falou em altura, é questão de grave e agudo. Som agudo, né? Um som alto é um som agudo, tá? Um som de frequência alta. Um som grave é um som baixo, é um som grave, é um som de frequência baixa, certo? E até ele diz, a voz masculina fica na faixa de 100 a 200 Hz, frequência baixa, e a voz feminina de 20 a 400 Hz, né? Então tá aí, por exemplo, um som grave, tá aqui, você tem aqui um comprimento de onda maior, né? Uma frequência mais baixa, e um som agudo, que poderia ser uma voz feminina, aqui em cima uma voz masculina, tá bom? Essa é a ideia da altura. O outro ponto, galera, é o timbre. E aí o timbre é uma parada curiosa, porque o timbre é assim, você, por exemplo, está escutando uma música, apesar dos instrumentos estarem tocando, podem estar na mesma nota, por exemplo, mas você consegue diferenciar o baixo do violão, da guitarra, da voz do cantor. Não parece ser uma coisa só. Você diferencia os instrumentos. Por quê? Porque é o seguinte, galera, essas ondas bonitinhas senoidais que a gente vê, né, elas são bem idealizadas, elas seriam só uma nota musical pura e simples. Mas a voz de uma pessoa, por exemplo, ela na verdade é uma mistura de várias ondas e ela termina tendo um formato bem característico. E o formato característico dessas ondas é o que a gente chama na física de timbre, tá? A gente, como está escrito aqui no texto, quando a gente emite uma onda sonora, nós estamos enviando várias perturbações com frequências diferentes. Aí essas ondas vão se superpor, interferência, né? E aí termina caracterizando o som, termina dando formato característico para o som. E a frequência mais baixa de todas as que você está emitindo ali, você está emitindo várias frequências. A mais baixa é a que caracteriza a nota musical que a pessoa está ouvindo. Tá? Então, quando você vai dizer, eu vou cantar nessa nota musical, eu vou para essa nota musical aqui, na verdade, de todas as frequências que você emite, você vai regular para aquela ali ser a mais baixa de todas. E aí, quando as pessoas ouvirem, isso aqui é aquela nota musical. É o dó, o ré, o mi, e por aí vai. Só para mostrar para vocês esse desenho é muito bom, tá? Para a gente ver, por exemplo, essas ondas senoidais que a gente está acostumado a ver nos programas de física, elas são bem idealizadas, é tipo se tu tiver um diapasão, que é aquele ferrinho que você bate e ele vibra uma nota específica, numa frequência específica. Isso aqui é uma frequência única. Mas quando, por exemplo, você vai para o violino, você vai para o clarinete, oboé, corneta, flauta, vogal A, você fica, isso aqui, né? O baixo, aliás, que seria de uma voz, né? Uma voz baixa, né? Uma voz mais grave e tal. A vogal O, aí o cara fica, então é mais ou menos esse o desenho que fica da onda e o som do piano, né?
Então veja, ó, aqui você vê que cada onda tem um formato diferente. Apesar de que, veja bem, olha, eu tenho um padrão, ó. Olha só, daqui para cá eu posso tirar o comprimento de onda do mesmo jeito, como eu posso tirar daqui para cá. Inclusive, questões de Enem abordam muito isso, tá? Porque tem gente que só está acostumada a fazer daqui para cá, né? Pega uma situação dessa, né? Meu Deus, estou perdido, me ferrei, né? Agora. Não, se acalme, ó. Você vai ver que mesmo assim, ó, tem um padrão, ó. A figura se repete, ó, várias vezes. Ó, aqui no violino, ó. Aqui eu posso tirar comprimentos de onda, comprimento de onda, comprimento de onda. Então você trabalha do mesmo jeito. A diferença é que o desenho muda um pouquinho, tá bom? Então, meu povo, timbre é isso, tá? Cada instrumento, cada pessoa emite aí as coisas num formato um pouquinho diferente, e o que vai qualificar é a frequência mais baixa de todas, que é justamente a frequência que vai dar esse formato aqui, que vai dar esse padrão repetitivo, que você vai marcando aqui e tirando os comprimentos de onda, beleza? Então é isso, meu povo. O vídeo de hoje era só para falar sobre ondas sonoras, e a gente hoje fica por aqui. Até o próximo vídeo, galera.